poetas sociais, peregrinos da esperança, romeiros, povo de Deus, aqui estamos convocados por Deus. Aqui estamos não simplesmente com um movimento social, que não é coisa ruim, não deve ser demonizado. Aqui estamos movidos pela nossa fé. O ponto alto desta sexta Romaria das Águas e da Terra é justamente esta celebração aqui junto à praia, perto justamente aqui da foz do Rio Doce. Toda a bacia do Rio Doce foi atingida por esse rompimento da barragem, que não foi acidental, que não foi obra da natureza, mas resultado da ação humana. Há responsáveis que precisam ser apontados, há reparações que são questão de justiça, há a necessidade de recuperar toda a bacia do Rio Doce, todo esse ecossistema que foi atingido, mais ainda do que uma reparação que é justa e necessária. É um trabalho muito mais empenhativo, e o que nos move estar aqui é justamente a conscientização, a mobilização, o crescimento na compreensão da nossa vocação e da nossa missão de cuidadores da casa comum. No dia 5 de novembro de 2015, rompeu a barragem. Os dejetos desceram por toda a bacia do Rio Doce, trazendo morte, destruição, arruinando culturas, postos de trabalho, bens materiais, destruindo a natureza, animais, plantas, até chegar aqui à foz do Rio Doce. No estado do Espírito Santo, o Rio Doce atravessa toda a bacia, toda a diocese de Colatina. Por isso essa sexta Romaria, pela primeira vez, sai dos limites do estado de Minas Gerais e chega ao Espírito Santo. É como que um percurso que se completa, continua, porque a luta vai prosseguir, mas desde lá, a Arquidiocese de Mariana, e aqui está entre nós um que Deus chamou, como nós ouvimos no Evangelho, Ele chamou, constituiu e enviou. Geraldo Lírio Rocha, por favor, fique de pé. Arcebispo emérito de Mariana, primeiro bispo da Diocese de Colatina, ex-presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Era o arcebispo de Mariana quando houve o rompimento da barragem. Pôde contemplar a triste cena, pôde partilhar mais recentemente conosco, dentro do processo dessa sexta Romaria, no terceiro seminário que realizamos em Linhares, a sua experiência de perceber, logo depois do rompimento, sobrevoando ali aquela região, tudo destruído. Bento Rodrigues, ainda não tínhamos a noção de todo o alcance da tragédia, que é a maior tragédia socioambiental da história do Brasil. Ali ele viu animais, cavalos se debatendo, cachorro perdido, as vidas humanas ceifadas. Agradecemos, Dom Geraldo, a sua presença, o seu testemunho, no alto dos seus 81 anos de vida, quase 40 de bispo, ao deixar a Arquidiocese de Mariana, o governo pastoral, Dom Geraldo dizia assim: termina a função, continua a missão. Obrigado, Dom Geraldo. A missão continua, o senhor está aqui conosco. Sua presença é preciosa, é profética. Aqui está conosco
Dom Décio Sosaida Zandonati, pode ficar de pé, por favor, Dom Décio, segundo bispo da Diocese de Colatina. Também no alto dos seus 80 anos de idade, 25 de bispo, 50 da ordenação sacerdotal, salesiano, foi bispo auxiliar de Belo Horizonte e bispo, segundo bispo da Diocese de Colatina. Obrigado, Dom Décio, pela sua presença, pelo seu testemunho. Conosco também Dom Luiz Fernando, bispo de Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi bispo, grande missionário, acionista, foi bispo em Moçambique, em Pemba, onde também teve a coragem profética de enfrentar muitas forças poderosas que provocavam conflito, marcadas pela ambição, desrespeitando o povo. E agora nós temos a alegria de tê-lo conosco nesse nosso Regional Leste 3 da CNBB. Por favor, Dom Luiz, fique de pé. Obrigado pela sua presença, seu testemunho profético e missionário. Não vou apresentar todos, queridos padres das várias dioceses, da nossa, de fora, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, povo de Deus, aqui nos reunimos, repito, convocados por Deus. Ouvimos a primeira leitura, são as leituras deste domingo do tempo comum. Nós ouvimos na primeira leitura como Deus convoca o seu povo. Moisés subiu o monte, Moisés está com o povo de Deus e a aliança é celebrada. É importante isso para que nós percebamos a memória, não só dos acontecimentos mais recentes, as romarias anteriores que foram realizadas em Minas Gerais, quase 4 dentro da província eclesiástica de Mariana, porque a Bacia do Rio Doce passa por toda a província eclesiástica de Mariana, e a última, quarta, em Guanhães, né, que não pertence à província eclesiástica de Mariana, mas é uma região de forte mineração também, de muitos desafios. E agora aqui, o Espírito Santo. Poderíamos recordar muitas coisas da história, mas eu quero recordar aquilo que está na liturgia. Vejam como Deus, que convocou o povo, começou por uma recordação, nos lembrando daquilo que Ele fez por nós, de toda a libertação. Nosso Deus não é um Deus que assiste a história lá do alto, mas é um Deus que ouve o clamor do seu povo, vê o seu sofrimento e desce para libertar esse povo, suscitando lideranças, suscitando, formando um povo que Ele chamou, está na primeira leitura que aqui foi proclamada, de povo sacerdotal, de nação santa. Estamos no ano vocacional. Vocação é graça e missão. A eleição do povo não é um privilégio, é uma responsabilidade. É um privilégio se nós entendemos que somos chamados para a missão, uma missão que Deus nos confia. Mas não é um privilégio no sentido de que pudéssemos ficar de braços cruzados como se fosse um povo segregado dos demais povos, das outras pessoas, daqueles que não pertencem de alguma forma a este povo. É um povo constituído em favor de toda a humanidade, isso já no Antigo Testamento. É um povo que deve dar o testemunho da santidade de Deus. É um povo que deve dar testemunho da santidade da lei de sabedoria que foi entregue ao povo de Deus. É um povo que deve se comprometer com o reino de Deus. No Evangelho nós ouvimos, Jesus olhou para a multidão, e que bonito aqui o que eu estou vendo: a multidão, a natureza, o mar, as ondas, o vento. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, gente sem liderança responsável, comprometida com o bem comum, com a promoção da justiça, da solidariedade, da fraternidade. Estamos cheios de pessoas, cercados por pessoas gananciosas,
por um sistema de produção e consumo que destrói a natureza, que exaure a criação de Deus. Jesus olhou e teve compaixão. E a primeira atitude de Jesus foi uma atitude de oração. É o que nós estamos fazendo aqui. E aqui junto de nós está essa cruz que vai ser fixada. Estamos aqui num clima de oração. Jesus pediu ao Pai: roguemos para que o Pai envie operários para a messe. A segunda comparação. A primeira foi da ovelha sem pastor. A falta de lideranças responsáveis, comprometidas com o povo, comprometidas com a justiça, comprometidas com o reino. A segunda comparação é a comparação da colheita. Vejam quanta coisa nós temos para colher dessas 6 romarias e dessa romaria de hoje. Aqui em Regência, Foz do Rio Doce, nós temos também, me recordava Dom Geraldo, um farol que foi erguido e tem uma história. Houve um naufrágio nessa região no tempo da regência, quando era menor o imperador Pedro II, e o caboclo Bernardo, que aqui habitava, salvou todos aqueles que estavam naquele naufrágio. Mais tarde, levado à presença do imperador, foi-lhe perguntado o que ele gostaria de receber como recompensa, e ele disse: para mim nada, mas eu gostaria que lá tivesse um farol para evitar outros naufrágios. Essa é a história de Regência, história bonita. A nossa romaria deve ser um farol para que outros não tenham que passar por aquilo que a bacia do Rio Doce está passando. Então toda a nossa realização aqui, ela tem um grande significado. Depois que Jesus falou da oração, pedir ao Senhor que mande operários para a sua messe. Que bom, padres, diáconos, consagrados, seminaristas, povo de Deus, que bom que vocês estão aqui. Significa o compromisso de vocês com o chamado do Senhor para olhar para esse povo. Qualquer ministério, qualquer vida consagrada nasce da compaixão de Jesus pelo povo. Ninguém pode se arvorar em consagrar a sua vida e assumir o ministério se não tem compaixão pelo povo. É pela compaixão pelo povo que Jesus chama e constitui. E nós ouvimos aqui o nome daqueles 12. E Jesus também faz uma escolha de acordo com a cultura daquele povo. O que Jesus está fazendo? Ligação dessa leitura do Evangelho com a primeira leitura. Ele está reconstituindo o povo de Deus. Aquele povo que o Senhor havia constituído lá na libertação do Egito, lá na caminhada do Êxodo. Esse povo se afastara. E agora Jesus olha para esse povo como ovelha sem pastor e vai reconstituí-lo. E vai reconstituí-lo a partir da sua cultura. Não eram 12 as tribos de Israel? Então Jesus chama 12 apóstolos, 12 diáconos. Nós precisamos ter uma evangelização e uma ação que respeite as culturas. Agradecemos a presença dos povos originários e que nos ajudaram, inclusive,